Meruem não pode ser meu vilão favorito, mas de uma coisa eu admito, ele é um dos melhores vilões que eu já vi dentro de um anime. É simplesmente um personagem que você começa odiando ele, e no final você acaba gostando dele e até mesmo ficando triste pelo que acontece com ele. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Meruem e como ele é o vilão mais inteligente dos animes, pelo menos na minha opinião. Se você quer ver mais sobre esse vídeo, eu sugiro que você já tenha assistido o anime de Hunter x Hunter. Caso não, infelizmente esse vídeo vai ter spoilers, então é por sua conta e risco. Mas antes de ir pro conteúdo, eu espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sino para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, deixe seu hype também para estar divulgando mais esse vídeo aqui. Se vocês querem ver mais variedade de animes aqui no canal, então hypem esse vídeo, porque dependendo do feedback dele, eu vou trazer mais conteúdos fora Demon Slayer. Mas é isso, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Meruem, a princípio, ele é simplesmente aquele personagem sanguinário, que não tem empatia com ninguém, simplesmente um vilão desprezível. Ele já mostra isso logo no seu nascimento, que quando ele nasce, ele simplesmente explode a barriga da sua mãe e simplesmente não se importa o que acontece com ela. Mas é interessante perceber que essas características do Meruem é simplesmente por causa dos humanos. Bom, as formigas quimeras são praticamente formigas normais, só que tudo que elas consomem, ela acaba tendo características na próxima geração. Por exemplo, se uma formiga quimera acaba comendo um gato, na próxima geração, os filhotes vão nascer com características de gatos. E basicamente foi o que aconteceu com Meruem. Meruem era praticamente a última formiga quimera que faltava, simplesmente o rei. Nesse momento as formigas elas tinham características mais próximas a de humanos do que de animais. Então basicamente toda essa maldade que o Meruem tinha era herdada dos humanos. E bom, desde o seu nascimento o Meruem já sabia qual era o seu objetivo, que era simplesmente se tornar o rei do mundo, ser a criatura suprema que seria melhor em tudo. E nisso, quando ele nasceu, ele não sabia muito o que tinha que fazer. Ele sabia qual era o seu objetivo principal, que era se tornar o rei, mas não sabia por onde começar. E assim ele pediu informações às 3 formigas ali do comando principal, que era Puff, Beetle e aquele carinha ali que eu sempre me esqueço o nome dele. Na minha opinião ele é um personagem bem foda-se, eu não ligo muito pra ele. Enfim, eles falam que o objetivo do Meruem é simplesmente começar a extinguir os humanos, já que os humanos ali não serviam de muita coisa, só serviam para ser alimento. O que você vai fazer com esses R$ 5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Então assim, o Meruem vai à caça. E a primeira cena que a gente tem do Meruem ali fazendo uma maldade é bem bizarra, cara. Simplesmente assim, se você for um pouco sensível, você fica até um pouco triste. Simplesmente tem uma família ali de camponeses que estão fazendo o seu dia a dia, né? E simplesmente o Meruem chega lá e mata o pai e a mãe, sem nenhum tipo de hesitação. E o filho daqueles camponeses que estava ali, ele fica sem reação, pois os seus pais acabaram de morrer ali na sua frente. E a Beetle fala pro Meruem que a melhor parte dos humanos era o cérebro, porque era a parte mais gostosa. Simplesmente o Meruem mata sem hesitar essa criança. E assim a gente tem a certeza que esse vilão é um tremendo do FDP, que a gente não deve ter nenhum tipo de empatia por ele, já que ele é simplesmente uma criatura que mata humanos e não esboça nenhum tipo de sentimento, nem de raiva e nem de felicidade. Ele simplesmente trata os humanos como se fosse uma espécie de fruta ou algum alimento. E que isso é bem interessante se a gente reflete sobre a nossa natureza de humanos na vida real. A gente até que tem uma certa empatia, entre aspas, por nós mesmos, pelos humanos, mas a gente não mostra nenhum tipo de empatia pelos animais. Tipo, você se importa mesmo com a carne que você está consumindo aí de vaca, de porco ou de galinha? Reflita sobre isso aí. É basicamente essa mentalidade que o Meruem tinha sobre os humanos. Para eles, os humanos eram apenas um alimento. Após o Meruem fazer algumas atrocidades ali, ele vai conquistar o castelo do rei, já que como ele era o rei, ele tinha que ter o palácio mais bonito. E ele conquista o castelo do rei daquele país. E nisso o Meruem, ele queria se tornar uma criatura muito inteligente, então ele começa a ler vários livros. E o interessante dele é que ele aprende muito rápido, muito mais rápido que um ser humano normal. Assim, ele era uma criatura que era especial, pois ele tinha um intelecto muito foda. E é muito interessante que, de acordo com o Meruem vai lendo e vai aprendendo mais coisas sobre o mundo, ele vai ficando uma pessoa mais madura e para de agir como um animal. Que é bem interessante que no começo o Meruem ele não tinha muita conversa. Porque no começo o Meruem acaba tratando mais aqueles personagens que estão ali do lado dele como criados, tipo, como se eles fossem muito inferiores. Só que de acordo com o Meruem vai estudando e vai se ampliando, ele vai começando a mudar o tratamento dos seus aliados. Ele vai tratando mais como, entre aspas, amigos. E bom, o Meruem quer desafiar pessoas em jogos, já que ele também quer ser melhor nisso. Então nisso ele faz um anúncio, né, que quer desafiar o melhor jogador de cada jogo. Só que tinha um porém, se perdesse pro Meruem, essa pessoa morria. Então vários jogadores, né, iam enfrentar o Meruem, só que muitos ficavam com medo e até mesmo, né, cometiam o churrasco
justamente para não ter que enfrentar o Meruem, para não morrer de uma forma muito cruel. O Meruem acaba conhecendo um jogo chamado Gunji, e nisso ele descobre que tem a melhor jogadora desse jogo. Então eles pedem para os seus criados ali, né, no caso as 3 formigas principais, acabarem procurando quem é essa jogadora. E bom, ele imaginava que era uma pessoa muito inteligente com um aspecto de nerd ou algo do tipo. Só que ele acaba descobrindo que a melhor jogadora de Gunji é simplesmente uma criança, uma que ainda é cega, que era uma criança muito desajeitada, que no caso é a Komugi. A Komugi, quando você vê ela, você imagina que aquela criança ali vai morrer da pior forma possível, pois não é possível que aquela ali seja a melhor jogadora de Gunji, pois ela é uma criança muito desajeitada, muito humilde e que vive espirrando, e também pelo fato dela ser cega. Aí então o Meruem fala pra ela desafiar ele nesse jogo. E a Komugi a princípio fica meio receosa, pois ela não sabia como era o rei e queria saber como era a aparência dele. Então ela não sabia qual era a noção da situação que ela estava, já que todas as pessoas que quando viam o rei, né, via que ele era uma criatura diferente, que ele não era humano, ficavam assustadas com a presença dele. Já a Komugi não, pois ela não sabia como era a aparência dele, então na mente dele ele era como se ele fosse humano. E bom, a princípio a Komugi fala algumas coisas ali, que tipo, é muita honra enfrentar o rei e tal, e o Meruem acaba se irritando com isso porque ele quer logo jogar. Quando ele vai começar a jogar com a Komugi, ele percebe que a Komugi não tá muito bem, ela tá muito cansada. Então o Meruem, para ser justo, ele pede para a Komugi ir descansar, porque ele não queria enfrentar ela de uma forma injusta. E isso é bem interessante ver sobre o Meruem. Ele é um cara que nesse ponto da história, ele já tem respeito pelos seus oponentes. Ele não queria ter uma vantagem justa. Ele queria um desafio que fosse justo para os dois lados. Então ele pede a Komugi para descansar um pouco, que depois ele enfrenta ela. Nesse momento as outras formigas ali, que era do comando principal, acabam ficando ali meio receosos. O que é que tá acontecendo com o Meruem? O Meruem não era assim, por que ele não enfrenta logo essa menina, ganha dela e mata ela logo para ele ser o melhor? E assim a gente já percebe um pouco ali de amadurecimento do Meruem. Após a Komugi se recuperar, ele começa a jogar contra ela. Só que tem um pequeno detalhe que acontece nesse jogo. Simplesmente o Meruem não consegue ganhar o jogo contra a Komugi. Então o Meruem fica simplesmente irritado com aquela situação. O que outro vilão faria? Simplesmente mataria a Komugi porque perdeu e seria um mau perdedor. Só que o Meruem não. E é nesse momento que o Meruem surpreende a gente, porque ele simplesmente pede para jogar novamente. E novamente ele perde. E assim e diante. E isso é muito impressionante de ver, porque eu acredito que eu e tanto vocês que assistiram esse anime esperavam que o Meruem ia se irritar e ia matar a Komugi ali mesmo. Porém não. É aí que o Meruem fala para os seus criados que ele quer ganhar dela de forma justa. Qual a graça seria dele ganhar da Komugi matando ela? Porque de fato ele não seria o melhor jogador. A Komugi, mesmo morrendo, ela ia continuar sendo melhor do que ele. E ele só ia matar a Komugi no momento que ele vencesse um jogo contra ela. Nisso o Meruem acaba tanto jogar com a Komugi, criando um vínculo com ela, ao ponto que ele se importa com a Komugi. Ele não quer que a Komugi passe fome, não quer que a Komugi sinta dor, ele quer cuidar de fato da Komugi. E isso é bem interessante na cena que um pássaro ataca ela, e simplesmente o Meruem chega e mata esse pássaro e vai perguntar se a Komugi tá bem. E assim, você que acompanhou o Meruem desde o início, você fica estranhando aquilo. Como assim? Por que o Meruem tá desse jeito? Cara, é muito interessante ver aquele vilão sanguinário se importando com a criança. Você vê nessa cena de forma aleatória, sem conhecer o anime, você só acha que o vilão ali se importando. Mas quando você acompanha toda a trajetória e evolução do Meruem, você fica impressionado. Cara, o Meruem tá cuidando de uma criança. Sendo que no começo do anime, logo na primeira aparição dele, a primeira vítima dele, praticamente, uma das primeiras vítimas no caso, é uma criança. E agora ele se importa. Então você percebe a evolução desse personagem. E é aí que você começa a criar uma certa empatia com o Meruem, porque agora ele está amadurecendo e ele está criando humanidade. Após isso, depois do Meruem criar um vínculo ali com o Komugi, tem o ataque à mansão, junto com o Netero e com o avô ali do Killua e outros caçadores que estavam ali ao redor, como o Gon, Killua, e acaba que nesse ataque a Komugi acaba se machucando, onde o Meruem pede para Pitou curar ela. No momento que o Netero, junto com o avô do Killua, chegam lá para enfrentar o Meruem não esboça nenhum tipo de reação. E o Netero fala que vai enfrentar o Meruem. Aí o Meruem, em vez de matar eles ali, na mesma hora, ele tinha poder para isso, o Meruem fala, vamos lutar em outro local. E o Meruem passa pelo Netero e pelo avô do Killua de uma forma totalmente normal. Tipo, ele não esboça nenhum tipo de ataque, nem raiva, ele fica bem sério e só passa. E até mesmo o Netero e o avô do Killua ficam impressionados com aquela atitude dele.
E nisso, o Netero e o Meruem vão para um local bem afastado para eles começarem a lutar. E é bom, essa luta do Meruem contra o Netero é muito interessante, porque a gente entende como é que funciona a mentalidade do Meruem. O Meruem simplesmente ele queria trazer um mundo justo, já que ele percebia pelos humanos, justamente porque ele tinha a natureza dos humanos, né, que eram pessoas muito injustas. Tinham pessoas que viviam vidas muito boas, ricas, com várias riquezas, enquanto existiam pessoas pelo mundo que viviam na extrema pobreza. É muito interessante você perceber que nesse momento aí o autor de Hunter x Hunter ele faz uma crítica ao mundo real. E nisso o Meruem ele queria trazer o equilíbrio para tudo, só que tinha uma diferença, ele não queria incluir os humanos nisso, ele queria apenas formigas quimera. Ele queria que na Terra as formigas quimeras vivessem de forma justa, todo mundo ia ter as mesmas oportunidades, e os humanos ia ser infelizmente como alimento para elas. Só que o Meruem, depois que ele enfrenta o Netero, ele percebe que tem humanos fodas. Porque o Netero, mano, simplesmente dá uma surra no Meruem. Só que é interessante que no começo da luta, o Netero vai pra cima com tudo do Meruem, dizendo que ia matar ele. E o Meruem dizendo que não queria lutar, apenas queria conversar com o Netero para eles chegarem num acordo. E é muito interessante ver isso, porque geralmente nos animes, é o herói que quer isso, é o herói que quer um acordo. Só que aqui em Hunter x Hunter, é o vilão que quer um acordo. O vilão não quer lutar, ele quer conversar. Aí, cara, você já fica, mano, como assim, cara? O negócio aqui não tá certo. O vilão que quer conversar e o herói, teoricamente, que quer bater, cara. Mano, é impressionante. Hunter x Hunter é aquele anime, assim, que você se impressiona quando você assiste. Após isso, depois da luta com o Netero, o Meruem percebe, né, que existem humanos muito fortes. E nisso tem um acordo com o Netero, que vai pegar os humanos que são bons, criar eles em espécie de cápsulas, né, para eles viverem ali no mundo deles, como se fosse uma espécie de zoológico humano, enquanto os outros humanos que não têm esse potencial iam ser tratados como alimentos. E obviamente o Netero não aceita esse acordo. E depois de uma luta muito intensa, o Netero acaba ativando a Rosa, que é simplesmente uma bomba nuclear, entre aspas, que explode tudo que está ao redor. E nisso o Meruem acaba caindo nessa armadilha e é explodido por essa bomba, onde ele quase morre. Ele só não morreu porque seus dois guardas, tanto o Puff como aquele outro, chegaram lá e acabaram dando a sua própria carne e sangue para o Meruem se curar. Isso é muito interessante porque tem uma simbologia ali que o próprio anime deixa muito claro isso, que é como se o Meruem fosse um filho e eles dois ali fossem a mãe. Então mostra essa simbologia ali de como uma mãe é importante para o filho e até mesmo tá ao ponto de se sacrificar, dar o próprio sangue para tentar salvar. É muito interessante isso. Só que também é irônico porque a gente percebe que foi o Meruem que matou a própria mãe. Então, tipo, quando você liga essas coisas, você percebe o tanto que esse personagem evoluiu. E nisso o Meruem, né, fica conectado tanto com o Puff quanto o seu outro parceiro. Só que tem um detalhe que é muito triste aí. A explosão do Netero não era só simplesmente uma explosão qualquer. Ela tinha uma espécie de veneno ali que ia matar as células do Meruem pouco a pouco. Nisso o Meruem, depois de um tempo, ele acaba percebendo isso. E ele quer que seus guardas levem ele o mais rápido possível para Komugi, pois ele já sabia que não ia durar muito tempo. Depois de uma trajetória toda de vários episódios, porque isso não acontece logo de cara, Meruem se encontra com a Komugi e tem uma das cenas mais tristes de Hunter x Hunter, que na minha opinião é uma das cenas mais tristes que eu já vi em anime. Não diria que ela tá no top 5 ali, mas eu diria que tá no top 10. Que o Meruem simplesmente tá ali no colo da Komugi e pede para ela ficar ali junto com ele até o final. E cara, é uma cena muito triste. Você vê eles dois ali, um no colo do outro, e cada um sabendo que vai morrer. E o Meruem pede para ela ficar ali com ele. E quando ele acordar, eles vão jogar o jogo de Gunji novamente. E a Komugi concorda que sim. Só que por conta do veneno, tanto ela como o Meruem acabam morrendo. E assim, tendo uma das cenas mais tristes dos animes. Depois de tudo isso, você não pode discordar. O Meruem é um dos melhores vilões que tem nos animes. E na minha opinião, ele é o vilão mais inteligente. Pois ele é tipo daquele vilão que você vê ele sendo uma criatura desprezível que você odeia, e de acordo com que ele vai vivendo e vai tendo experiências, ele vai evoluindo e vai ficando mais inteligente. Pois ele consegue entender tudo que está acontecendo ao seu redor e até mesmo se tornando ao ponto que ele é mais racional do que os próprios protagonistas, sendo alguém que vai se tornando muito maduro de acordo com a obra vai acontecendo e vai desenrolando. E cara, o final do Meruem é bem triste. Só que ele traz uma reflexão pra gente sobre como é a natureza de nós humanos. A princípio, as formigas quimera eram criaturas que não tinham nenhum tipo de humanidade. Eram simplesmente criaturas. Só que as suas piores coisas que elas fizeram foi depois que elas tiveram contato com o sangue humano. E isso só mostra pra gente que as verdadeiras criaturas, os verdadeiros monstros,
somos nós humanos. As formigas quimeras, a princípio, elas só matavam os humanos para se alimentar. Depois que elas consomem humanos, que elas começam a fazer maldades, ter pensamentos mais genocidas, como o próprio Meruem. O Meruem é um exemplo disso. Ele nasceu com a natureza humana. Ele já sabia falar, ele era inteligente, ele aprendia muito rápido, que nem nós humanos. Ele, a princípio, usou a sua inteligência para fazer o mal. Depois de ter um contato com a Komugi, que ele começou a ser humano. E se você refletir bem, a gente só começa a se tornar uma pessoa melhor quando a gente ama alguém, quando a gente tem alguém ali para proteger. É ali que de fato a gente começa a amadurecer. E foi de fato o que aconteceu com o Meruem. Você pode perceber muito bem pais e mães, eles têm um comportamento mais maduro, pois eles têm filhos, então a sua humanidade interior aumenta. Se você perceber bem, um adolescente ele tem um pensamento muito egoísta de só pensar nele mesmo, ou mesmo de uma pessoa solteira, uma mulher ou um homem solteiro, eles são mais egoístas, só pensam em si mesmo. Mas quando você vai ver na mentalidade de um pai ou de uma mãe, você percebe que a maturidade dele é maior, ele se importa, tem mais humanidade e se importa tanto com seus filhos. Claro que isso não é regra, tem pessoas que são pais e mães que também são pessoas ruins. Mas isso mostra como o Meruem evoluiu. Depois que ele começou a gostar e amar alguém, ele começou a se tornar uma pessoa melhor e começou a evoluir. Então, o Meruem para mim ele é um personagem muito inteligente, pois ele é muito forte fisicamente, ele é muito forte mentalmente e ele também é muito forte na questão da sua humanidade. Ele acaba mesmo se tornando mais humano do que os próprios humanos de Hunter x Hunter. E bom, esse foi meu vídeo sobre o Meruem, que na minha opinião, um dos melhores vilões que eu já vi dentro de uma obra. Simplesmente um vilão que você fica triste com a morte dele. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o Meruem? E se chegou até aqui, deixe seu like, a sua inscrição e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Dependendo do resultado desse vídeo aqui, trarei mais conteúdo relacionado a Hunter vs Hunter. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.